Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui um produto de uma marca que nunca tinha trazido ao canal, a Linkin Link, e é um produto que é bastante interessante pela sua funcionalidade principal, mas também porque tem outras funcionalidades que podem dar bastante jeito. Vocês têm aqui quase um tudo em um no mesmo equipamento. Mas antes de mais, tenho que deixar o agradecimento à Linkin Link por me ter enviado aqui o eMotion Ultra para que eu vos possa mostrar aí para casa o que é que este sensor faz e quais são as suas funcionalidades. Como sempre, todos os links estão na descrição, caso queiram comprar aqui o eMotion Ultra, ok? Basicamente, este é um sensor de presença, essa é a sua funcionalidade principal. Eu já falei aqui por duas vezes de sensores de presença, e a diferença entre um sensor de presença e um sensor de movimento é basicamente essa mesmo. Um sensor de movimento detecta quando alguém passa, mas se a pessoa ficar muito quieta, o sensor não vai detectar que a pessoa lá está, portanto é mesmo para detectar movimento. Um sensor de presença detecta sempre que há presença no seu alcance, portanto mesmo que a pessoa esteja completamente imóvel, o sensor vai detectar que ela está lá. Isto porque os sensores de presença utilizam radares de mmWave e estão em constante procura da pessoa. Por isso é que, e este sensor não é exceção, estes são sensores que têm que estar sempre alimentados. É uma pergunta que eu recebo algumas vezes acerca de sensores de presença, em relação aos que já também falei anteriormente de outras marcas, se não há sensores de presença que funcionem a pilha ou a bateria. Se há, eu não tenho conhecimento, ok? Porque, lá está, um sensor de presença está em constante funcionamento com o radar a funcionar. Isto dizer com o radar a funcionar não é nenhum exagero, ele tem efetivamente um radar de mmWave que detecta se há presença ou não. Ora, usar um sensor destes com bateria ou pilha iria esgotar rapidamente a bateria e a pilha e não seria viável. Dessa forma, estes sensores têm que estar sempre alimentados. No entanto, eles permitem muito mais automações do que um simples sensor de movimento, como vão ver já de seguida. Neste caso, como eu referi, tenho aqui o eMotion Ultra da Linkin Link e este sensor, além de ser sensor de presença, tem mais uma série de características que podem ser bastante interessantes para as vossas smart homes, ok? Além disso, e é uma característica que quero também destacar e que a própria Linkin Link destaca inclusive na caixa e também no site, mais uma vez, todas as funcionalidades que este sensor tem podem também consultá-las no link que está na descrição, é a sua integração com o Home Assistant através de MQTT, ok? Para quem usa a Home Assistant e usa se calhar de forma um bocadinho mais avançada, vai saber o que é o MQTT ou MQTT e dessa forma vocês conseguem passar todas as informações do sensor para o Home Assistant e utilizá-lo lá, permitindo que dessa forma consigam criar automações ainda mais avançadas com este sensor usando a vossa instância de Home Assistant. E obviamente ele também integra nas plataformas mais conhecidas como a Alexa e a Google Home, ok? Portanto, têm toda a flexibilidade aqui com este sensor. No entanto, ele não é apenas um sensor de presença, ele também é uma bridge de infravermelhos. Podem usar este sensor para controlar os vossos equipamentos que utilizem comandos infravermelhos. Os exemplos mais práticos são a vossa televisão ou o vosso ar-condicionado. Portanto, o sensor estando a monitorizar a presença numa sala, se estiver no alcance de equipamentos infravermelhos, vocês podem usá-lo também como uma bridge para controlar esses equipamentos. É também um gateway BLE, portanto é também um gateway Bluetooth, permite que vocês integrem aqui dispositivos Bluetooth BLE, até 20 dispositivos, não só dispositivos da Linkin Link, como se tiverem este sensor integrado no Home Assistant, ele consegue ser usado como gateway para outros dispositivos Bluetooth. Além disso, tem também sensor de luminosidade e sensor de umidade e temperatura. Portanto, é um verdadeiro canivete suíço, onde vocês com um único sensor conseguem ter informação de presença e movimento. Claro, um sensor de presença é, pela lógica, também um sensor de movimento, como é óbvio. Conseguem saber a luminosidade na divisão, conseguem saber a temperatura, a umidade e conseguem ainda utilizá-lo
como um gateway Bluetooth e como uma bridge infravermelhos. Portanto, é um equipamento bastante completo. Como eu referi, integrável no Home Assistant através de MQTT e também podem, obviamente, usar a aplicação da Link. É isso que eu vos vou mostrar neste vídeo. Antes de mais, vamos fazer aqui o descaixanço. Eu, na realidade, já fiz o descaixanço e esta é uma caixa onde tornar a colocar aqui tudo não dá muito jeito e, portanto, não me levem a mal, mas eu já fiz o descaixanço, como sempre, obviamente eu já fiz testes com o equipamento antes de estar a fazer o vídeo e, portanto, na caixa nós temos o nosso sensor, ok? Isto é o sensor eMotion Ultra. Aqui na parte de trás temos a banda magnética e a ligação USB tipo C, ok? Temos o suporte. Este suporte desdobra-se desta forma, ok? Neste lado temos já aplicada fita dupla face, caso queiramos colar. Como estão a ver, tem também dois orifícios que vocês podem usar para fixar o suporte na parede. Vem também fornecido já com parafusos e buchas. Deste lado é o lado onde tem aqui 4 ímãs, que é o que vai segurar o sensor. Tem uma ranhura aqui em baixo, por onde o cabo vai passar. E vocês podem então usar este suporte para aplicar o sensor na parede e facilmente, se por alguma razão for necessário, podem retirá-lo porque ele é obviamente magnético, ou então podem também pousá-lo numa superfície e usá-lo desta forma sem qualquer problema. Não é obrigatório que o apliquem na parede. No entanto, obviamente que quando ele está aplicado na parede, num canto da divisão ou algo desse género, consegue ter uma abrangência maior. Ele tem um raio de alcance de 120 graus, ok? Portanto, desta forma, temos aqui o eMotion Ultra. Além disso, na embalagem vem também, obviamente, o manual e o cabo de alimentação. Devem ter atenção que, obviamente, podem alimentar o sensor com um cabo normal USB tipo C e com uma fonte de alimentação. Ela não vem incluída, portanto vão ter que utilizar uma porta USB de alguma forma ou um típico carregador de telefone, ok? O recomendado pela Link é que usem uma fonte de alimentação de 5 volts, 2 amperes, ok? No entanto, há uma particularidade acerca deste cabo, é que é no cabo, como estão aí a ver, que está integrado aqui o sensor de temperatura e umidade. Portanto, para vocês terem acesso à informação de temperatura e umidade, têm que usar o cabo fornecido pela Link. Ele tem cerca de 2 metros, ok? Relembrando que o carregador, portanto a fonte de alimentação, o transformador, não vem incluído com o sensor. No vídeo de hoje, o que eu vos vou mostrar, antes de mais, é o sensor na aplicação da Link, ok? A adição do sensor não tem nada que saber. Vocês instalam a aplicação, criam a conta Link, fazem a adição do sensor através do botão adicionar. Ele tem Bluetooth, portanto é só terem o vosso telefone junto do sensor com o Bluetooth ligado e ele vai apanhar o sensor, ele é adicionado. É recomendado que façam sempre a verificação de eventuais updates de firmware. Se houver um update de firmware, façam esse update antes de configurarem o sensor, ok? E dessa forma ficam com o sensor pronto a utilizar. Eu vou-vos mostrar então aqui a aplicação da Link, ok? E depois vou-vos demonstrar aqui rapidamente no meu escritório o que é que podem fazer com este sensor de presença. Ele tem uma opção muito interessante que vos permite definir zonas na divisão onde está colocado e consoante cada zona vocês conseguem criar automações para despoltarem ações noutros equipamentos. Por exemplo, uma pessoa sai de uma zona para a outra, vai ligar um conjunto de luzes que está mais para esse lado da divisão e quando a presença deixa de ser detectada na outra zona, outro conjunto de luzes desliga. Por exemplo, aqui no vídeo eu vou-vos dar apenas um exemplo com notificações, é o que é mais fácil, ou seja, quando eu me desloco para uma zona ele notifica, quando eu me desloco para a outra zona ele vai notificar também, mas vocês obviamente conseguem usar estas zonas para criarem automações que vos permitem então garantir que para onde quer que vão as vossas luzes acendem e depois também apagam. E lá está, sendo um sensor de presença, não estamos a contar com um mero movimento. Vocês entram numa divisão, enquanto lá estiverem, enquanto o sensor detectar presença, por exemplo, as luzes ligam e mantêm-se ligadas. Quando o sensor deixa de detectar presença, por exemplo, durante 1 minuto, 2 minutos, o que vocês definam, então aí sim as luzes apagam. Não estamos dependentes de haver movimento.
Acho que já todos nós estivemos na situação onde entramos numa divisão ou tipicamente em casas de banho, espaços públicos, restaurantes, passamos no sensor de movimento, a luz acende, mas depois, se não há movimento, a luz apaga e temos que estar a mexer as mãos para que o sensor detecte e a luz acenda. Com este sensor não é preciso porque ele detecta a vossa presença e não necessariamente o vosso movimento, ok? E vou-vos mostrar algumas opções da aplicação da Linkin Link e depois veem então o exemplo prático em funcionamento. Ok, estão já a ver o ecrã do meu telefone. Eu tenho aqui o sensor em funcionamento. Reparem, eu até vou deixar aqui já este exemplo. Aconteceu sem eu estar a planear, mas ele já me está a notificar que há uma pessoa detectada na zona 2. Isto porque, obviamente, eu fiz bastantes testes aqui com o sensor e tenho ainda as notificações ativadas, que vão ver também num exemplo prático mais à frente, mas já estão a ver que está a funcionar. Assim que ele detectou que havia presença na zona 2, ele notificou, portanto está tudo a funcionar. Só uma ressalva, quando vocês adicionam o sensor, progressivamente a aplicação vai detectando as sub-opções que ele tem. Portanto, a opção de presença, temos a opção do sensor de brilho, ok? E temos a opção do sensor de temperatura e umidade. Claro que ali ele mostra a temperatura, se nós entrarmos no sensor temos temperatura e umidade, obviamente com o histórico registado. O mesmo para o sensor de luminosidade, ok? Depois temos, obviamente, a parte da presença, que para mim é a parte principal e já lá vamos com um bocadinho mais de detalhe. E cá em cima temos o sensor em si, com a indicação de tudo o que está a acontecer. Portanto, a temperatura, a umidade, a luminosidade e se detectou movimento ou presença ou não. Além disso, temos aqui em baixo a opção de Add Appliance, que é onde vocês adicionam os equipamentos infravermelhos, ok? Caso não saibam o que é uma bridge infravermelhos, alguns em cima está a passar um vídeo onde eu falo sobre isso, ok? Mas basicamente vocês podem chegar aqui e fazer Add Appliance e têm aqui os equipamentos que podem controlar, ok? Aqui é onde diz BLE Remote. Vocês podem adicionar um comando Bluetooth, portanto ele serve como gateway Bluetooth, tal como eu referi. Vocês podem adicionar alguns comandos remotos que a Linkin Link também disponibiliza e ainda na opção de Add Appliance, eu peço desculpa de estar a voltar, vocês conseguem adicionar aqui também dispositivos BLE, ok? Outro tipo de sensores, sensores de porta e outros dispositivos que usem a tecnologia BLE. Caso tenham, obviamente, o sensor adicionado na vossa instância de Home Assistant, conseguem usá-lo como gateway Bluetooth. Agora, se é compatível com 100% dos dispositivos ou quais são eventualmente compatíveis ou não, isso, obviamente, eu não vos consigo garantir. A informação que temos no site da Linkin Link é que dispositivos BLE podem ser integrados usando aqui o Emotion Ultra como gateway, ok? E, portanto, este é um overview daquilo que vocês têm aqui com o sensor Emotion Ultra. Agora, se repararem aqui à direita temos ali Person Detected, portanto não é movimento detectado, é mesmo Person, ele está a detectar que eu estou aqui. Se entrarmos aqui, ok, conseguem ver onde é que eu estou. Reparem, se bem se lembram, isto até foi mesmo um momento não planeado, mas até correu bem. Viram que eu estava dentro da zona de detecção, porque recebi notificação. Eu empurrei o sensor uns 10 centímetros para a frente e reparem que eu já surjo ali, eu sou aquela bolinha verde com a pessoa lá dentro, mas já estou fora da zona de detecção. Como devem estar a perceber, essa parte verde mais escura é a zona de detecção do sensor, o centro é a bola verde no topo onde diz os 120 graus e obviamente eu estou a ser detectado pelo sensor fora das duas zonas que eu defini, ok? Para definirem as vossas zonas, basta andarem aqui para baixo, ele até conta quantas pessoas é que está a detectar, neste caso uma pessoa, e aqui temos então as zonas definidas. A melhor forma de vocês definirem as zonas é colocarem-se no sítio onde querem definir como zona, irem deslocarem-se nessa área e vão olhando aqui para o gráfico e veem onde é que ficam posicionados. Por exemplo, vamos supor que eu queria definir aqui a zona 1, ou neste caso vamos supor que eu queria definir uma zona nova, a zona 3, ok? O que eu tinha que fazer era deslocar-me para o sítio onde eu quero que seja essa zona e ver onde é que o sensor me apanha aqui no mapa. E agora bastava eu muito simplesmente escolher a zona que quero. Vamos supor que a zona 3 era esta, ou por outra. Vamos colocar a zona 3 onde eu estou. Portanto, aqui estes dois quadrados, portanto, aqui ou um bocadinho mais para a minha esquerda,
é a zona 3. Eu posso mudar aqui a cor, ok? E desta forma eu tenho aqui o nome da zona, zona 3, que é exatamente onde eu estou, mesmo perto do sensor. Já agora aqui posso-vos mostrar as opções que vocês têm para as zonas, ok? Quando ele não detecta presença durante X tempo, por defeito está 1 minuto, podem colocar até 1 hora, então a partir daí ele considera que não há ninguém, ok? Ou seja, para ele deixar de detectar pessoas, não pode detectar durante pelo menos 1 minuto. Se durante 1 minuto ele não detectar nada, então vai reportar como ninguém foi detectado. Isto pode dar jeito para evitar que automações estejam sempre a ser despoletadas. Vamos supor que vocês têm esta automação para uma zona da sala onde querem que uma luz ligue quando detecta presença. Mas é uma zona, por exemplo, uma zona de estar, onde estão a ver televisão ou assim. E pode acontecer vocês estarem lá e de repente levantam-se, vão à cozinha buscar alguma coisa para comer, para beber e depois voltam, ok? Quase certeza que vão demorar mais de 1 minuto. E, portanto, ao final de 1 minuto, como o sensor iria deixar de detectar presença, se calhar vocês tinham uma automação criada para apagar as luzes. E, portanto, tendo em conta que é um caso de, se calhar, 2, 3, 4 minutos, não vale a pena a automação estar a correr em tão curto espaço de tempo. Claro que quando vocês chegassem novamente, a automação ia correr outra vez, ia ligar a luz, mas se calhar não vale a pena. Então este tempo pode ser aumentado, por exemplo, para 5 minutos, 10 minutos, e só ao final desse tempo, sem detectar ninguém, é que o sensor vai dizer, ok, não está ali ninguém, ok? A opção de baixo é durante quanto tempo é que ele tem que detectar para considerar que está uma pessoa. Portanto, vocês podem fazer o oposto daquilo que eu acabei de dizer. Ou seja, mesmo que ele detecte, só passado X tempo, neste caso está 5 segundos, para ser uma coisa rápida, mas podem definir também mais tempo, até podem definir horas, neste caso, só passado aquele tempo é que ele vai detectar como presença. Mais uma vez, também é útil caso tenham o sensor colocado numa zona de passagem ou mesmo que seja numa sala, mas vocês querem ter a flexibilidade de vou entrar na sala só para buscar alguma coisa e saio. Se o tempo de detecção for baixo, automaticamente alguma automação que vocês tenham vai ser executada. Vocês podem não querer isso. Portanto, vocês podem definir o oposto e só consideram que está a haver presença passado 5 minutos. Portanto, se aquela pessoa ficar ali durante 5 minutos, ok, está lá a tempo suficiente para ser reportada como estando alguém na divisão. E depois, podem ou não, que é o exemplo que eu vou dar aqui, ativar as notificações. Bastante simples. Ativam uma notificação e, quando o sensor detecta que está alguém naquela zona, vai enviar-vos uma notificação. Podem definir o período para o qual querem as notificações, portanto, tempo de início, vamos supor que queriam 24 horas, faziam da meia-noite e agora o tempo de fim até às 23h59. E durante todo o dia, se for detectada a presença na zona 3, o meu telefone vai receber uma notificação, da mesma forma que viram que já recebeu para as outras zonas. E aí está, eu acabei de criar a zona 3 e ele já está a mandar uma notificação porque já detectou pessoas na zona 3, neste caso eu, e se virmos o gráfico, de facto eu já lá estou. E se andarmos aqui para baixo, como podem ver, não detecta na zona 1, não detecta na zona 2, mas já está a detectar na zona 3, ok? Portanto, este até era basicamente o exemplo que eu vos ia dar, mas já de seguida vou dar na mesma. Vou-me deslocar aqui do sítio onde estou para uma das outras zonas, vou deixar o ecrã do telefone a ser partilhado, vocês vão ver a entrar numa das outras zonas e vão ver a notificação a aparecer no telefone. Mas antes disso, só vou-vos mostrar aqui mais algumas opções que o sensor tem, isto porque vocês podem não querer definir estas zonas, ok? Podem querer que ele tenha apenas o alcance simples abrangente em toda a área, ok? E então basta desligarem aqui esta opção e deixam de ter as zonas definidas e se não tiverem zonas definidas, podem obviamente também definir as mesmas opções que eu falei, portanto, o tempo de detecção, as notificações, etc. Isto porque vocês podem ter estes tempos de detecção definidos de forma diferente para cada zona, ok? Vamos supor que a zona 1 é uma zona de maior passagem e vocês não querem que o sensor despolete tantas notificações ou tantas automações. Podem aumentar ligeiramente os tempos apenas para a zona 1 e, por exemplo, a zona 3 ser uma zona de mais rápida detecção. A vantagem das zonas é essa. Cada uma das zonas é quase interpretada como um sensor diferente.
E é isso que depois vos permite ir às automações e criar regras especificamente para cada uma das zonas, ok? Depois temos a sensibilidade, pode ser maior, intermédia ou menor. E qual é que é a altura que vocês querem fazer a detecção, caso estejam numa divisão mais alta, mais baixa, convém que vocês tenham aqui a altura de detecção definida para aquilo que querem fazer. Tanto a altura máxima como a altura mínima. A altura mínima, como estão aí a ver, serve para vocês evitarem falsos positivos com animais de estimação. Por exemplo, é algo que é bastante interessante porque desta forma os animais podem andar livremente sem que vocês estejam a receber alertas. Outra coisa bastante interessante é a altura do dispositivo. Devem colocar aqui a que altura é que ele está configurado e a Link recomenda que vocês coloquem o sensor a uma distância de 1,40 m a 1,60 m do chão, ok? Não é recomendado que coloquem a uma altura superior a 1,60 m. Isto porque, e como estão aí a ver, o sensor detecta em toda a amplitude, e se vocês colocam o sensor muito para cima ou muito para baixo, isto considerando obviamente a média de altura de uma divisão dita normal, podem ter problemas com a detecção, quer seja mais para cima ou mais para baixo. O ideal é colocar o sensor a uma altura intermédia, porque depois, lá está, vocês conseguem definir a altura máxima e a altura mínima e ele vai estreitando a banda de detecção. Isto ajuda-vos a reduzir, obviamente, os falsos positivos que o sensor eventualmente possa detectar, ok? Ok, como estão aí a ver, tenho aí as zonas definidas. Zona 1 é a azul, zona 2 é a zona vermelha. Eu vou então mexer-me para uma das outras zonas. Vamos, por exemplo, para este lado, para vermos o que é que acontece. E como veem, o sensor está a detectar a alteração da posição aí no mapa, ok? Portanto, agora é só chegarmos aqui, se calhar estamos aqui no limite da zona. Ok, aí está. Pessoa detectada na zona 2, ok? Porque ele está a detectar que eu já passei para a zona 2. Ok, agora vamos para a outra zona. Aí está, ele até me detectou um bocadinho ainda na zona 3 e agora reparem, detectada na zona 1, portanto, como estão a ver, assim que eu me movo entre as zonas, a aplicação vai detectando. Agora já estou ali um bocadinho no limite, claro que, obviamente, eu podia alargar a zona de detecção para o outro lado. Vocês estão a ver que às vezes ficamos aqui um bocadinho no limite. Eu já saí da zona vermelha, a zona 2, eu tenho isto configurado para que o limite da detecção seja 1 minuto, portanto, quando passar 1 minuto da detecção na zona 2, se eu tornar a entrar na zona 2, ele já me iria notificar novamente que alguém entrou naquela zona. Portanto, eu até vou acabar aqui o vídeo desta maneira diferente, não adianta estar aqui a fazer outro fecho. Desta forma fica aqui apresentado o eMotion Ultra da Link. Desta forma conseguem ter uma divisão completamente monitorizada a nível de presença, não só de movimento, que vos pode ajudar muito a terem as vossas smart home sempre mais smart. Por hoje ficamos por aqui. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.